Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 5 de junho, a lição 11, ela tem como título O Conflito Cósmico. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 45 e 50, e aqui nós vemos, o que o nosso Salvador passou na cruz, e que naquele momento, de sofrimento, nos seus últimos momentos assim, de vida, Jesus faz uma pergunta que intriga assim, muitas pessoas pela falta de entendimento, que lhe diz: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, esse texto aqui de Mateus 27, nós vemos que o nosso Salvador Jesus, ele sentiu-se abandonado, porque ele saiu do trono da graça, num conforto, na glória do Pai, e veio nos salvar, e naquele momento na cruz do Calvário ele estava destituído de todos os poderes que ele possuía. Ele estava como um ser humano ali. Jesus estava na forma humana. E devido ao pecado da humanidade, porque o pecado ele faz uma separação entre Deus, E Jesus ali, ele sentiu as trevas estando com ele, porque ele recebeu toda a carga de pecados da humanidade. E ele, na forma humana que ele estava ali, quando os pecados sobrevieram a ele, todos os pecados da humanidade, que foram transferidos assim para ele, porque ele veio como o Salvador e ele teria que morrer pelos nossos pecados, a condenação devido a esses pecados causou essa separação entre Jesus e o Deus Pai. E ali foi necessário tratar Cristo como pecador sem ter pecado, E tudo isso causou-se uma angústia muito grande, profunda em Jesus, que até causou assim, dores físicas, E por isso que Cristo suou gotas de sangue, e isto levou Jesus a perguntar ao Pai: por que me desamparaste? E a angústia foi tão profunda, naquele momento, na cruz do Calvário, que até a morte de Jesus ela foi rápida, devido a ter dores horríveis, essa angústia, e também ela provocou assim uma ruptura do músculo do coração, fazendo escorrer água e sangue justamente do lado perfurado por uma lança de um dos soldados. E o que nós tiramos também dessa lição, que é muito importante para todos nós, é que esse ato de Jesus, de amor por esta humanidade caída, nos faz nós termos mais fé no nosso Senhor e acreditarmos nesse Salvador. Porque a fé e a confiança de Jesus, que nós vimos ali, que Jesus teve a confiança no Deus Pai, que até essa fé de Jesus abalou todo o universo nesse sofrimento, que nada poderia abalar aí essa fé de Jesus, nem o universo, nem os demônios, nada que pudesse comprometer a ele, Jesus, salvar a humanidade. E
O que nós temos que entender, meus amigos, minhas amigas, é que nós estamos num conflito cósmico, que também ele é conhecido de o grande conflito, onde é a guerra espiritual no universo, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, que começou com uma grande rebelião que aconteceu no céu, provocada por Lúcifer, que ele conseguiu convencer um terço dos anjos, e todos foram expulsos para a terra, e até então a terra estava sem formas. E esse conflito espiritual forma o cenário ao qual se desenrola o drama do nosso mundo hoje, e até mesmo o universo. E isso tem provocado o pecado, o sofrimento, mortes, quedas de nações, a necessidade de proclamarmos o Evangelho, para nós salvarmos pessoas, e saber que existem eventos finais, e tudo isto ocorre dentro desse contexto, desse conflito cósmico. E os acontecimentos da Terra estão intimamente relacionados, com os acontecimentos no céu. Ou seja, as guerras físicas, que nós observamos aqui na Terra, muitas das vezes são desdobramento de um grande conflito cósmico ou espiritual, envolvendo a luz e as trevas. E toda a humanidade está envolvida nesse grande conflito. Após o pecado de Adão e Eva, que foram enganados por Satanás, lá no Jardim do Éden, o conflito se avolumou ainda mais, porque nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e após o pecado nós estávamos determinados para ter a morte eterna, e assim Deus enviou o seu único filho amado Jesus para morrer por nós e nos salvar. E a Sagrada Escritura diz que aquele que é o verbo, que é João, no capítulo 1, versículos 1 e 3, que no caso é Jesus, teve que ter uma morte horrível na cruz do Calvário, pagando os pecados da humanidade sem nunca ter pecado. Libertou os cativos, e foi amarrado como um delinquente, injustiçado, esbofeteado, humilhado e despido em uma cruz como um criminoso qualquer. E na cruz, antes de morrer, em alta voz, em alto brado, Jesus clama a Deus Pai, que intriga sim muitas pessoas, e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, primeiramente nós temos que ter a devida compreensão de que Jesus ele era Deus onisciente, porém naquele momento que ele se dispôs a morrer por toda a humanidade, por todos nós pecadores, Cristo ele era divino humano, ele estava na forma humana ali, e assim estava na cruz como outro qualquer, Só que ali ele estava para salvar a humanidade. O que Jesus teve que experimentar na cruz foi algo tão desumano, sofredor, que não tinha como ele se manifestar de outra forma. O que nós vemos em Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46, ele é assustador, porque no verso 45 diz: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Primeiro que vemos que Cristo, ele estava na cruz, ele estava pagando um preço pelos nossos pecados. E no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, nos diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bom, nesse texto, de Isaías 53, Jesus não só estava experimentando assim, uma dor física, por estar na cruz, mas o pior de tudo é que o pecado causa separação, um distanciamento de Deus, e Cristo na cruz pior ainda de tudo, porque o pecado causa essa separação, e ele, Jesus, estava se identificado como cada um dos pecadores do mundo. Quando ele disse que o Deus Pai o havia desamparado, ele sentiu as trevas daquele momento. E Jesus sentiu que estava separado de Deus devido ao pecado. Por isso um grito de socorro, expressando a dor que a separação faz, E passou a entender a situação do ser humano. Ele entendeu a dor do mundo sem as pessoas não tiverem o Deus Pai. E por isso que o texto diz, moído pelos nossos pecados, Cristo sente uma separação eterna do Deus, onde teve a impressão de que ele nunca mais poderia estar com o Pai, próximo à divindade, e por isso ele clamou ao Pai, porque recebeu toda a culpa da humanidade, e o pior foi a consequência da morte eterna, e Cristo percebeu ali um eterno afastamento de Deus. Assim, essa experiência de Cristo é que o ímpio, todo aquele que não aceitar Jesus como Salvador, experimentará quando ele, Jesus, voltar novamente para esse mundo, para o julgamento final. E que isso está muito em breve para acontecer, porque justamente por terem rejeitado o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor. Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus Pai, Cristo sofreu assim, as piores consequências da miséria humana. E durante aquelas horas pavorosas, horríveis, que pareciam assim, intermináveis para ele, apoiou-se às provas que anteriormente haviam sido dadas a ele, quando ele a aceitação de seu Pai com confiança, e pela fé saiu Cristo vencedor, triunfante, e ali ele derrotou Satanás na cruz do Calvário. A fé de Cristo é tão grande nesse momento, e tão profunda e confiante no Pai, que até os demônios do cosmos tremeram, e as provações da terra não podem abalá-lo. Esta confiança, a fé de Cristo, é uma dádiva que nós recebemos por sua graça, por ele ter morrido na cruz do Calvário e dar para nós uma chance de nós entrarmos no reino dos céus, tudo por amor e misericórdia. E ela será muito importante nos finais dos tempos para todas as pessoas, porque nos sustentará nesse conflito cósmico, que aumentará gradativamente antes da volta da segunda vinda de Jesus, que está em breve para acontecer. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, e você começa a entender esse sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, por mim, por você, que ele fez isso por amor, para salvar a humanidade e para todos que o aceitarem. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.